Estamos bem acompanhados hoje com o nome da semana no futebol brasileiro. Não consigo abrir um jornal sem ter uma foto, uma manchete com o nome do Muricy Ramalho. Só deu ele o dia inteiro. Tanto, né, cara? É muita exposição? Muita coisa. Esquenta a orelha, você está em casa às vezes, vê TV, esquenta a orelha. Realmente, acho que o carinho da torcida de São Paulo é grande, mas eu tenho também um carinho pela Sport TV e estou muito bem aqui. Fica, Muricy. Não, eu tenho por costume, você sabe, de cumprir meus contratos, tudo, né? Apesar que eu gosto muito do São Paulo, mas lá, no momento agora, não é para um coordenador, agora é mais para o Júnior ter calma, os jogadores também ter confiança para sair desse momento. O Lino, que é um repórter experiente, hoje é comentarista, mas deve ter alma de repórter sempre, reparou quantas vezes tocou o telefone do Muricy desde que ele chegou aqui? Faz 1h30, umas vezes que a gente está na resenha, as mensagens ficam chegando, né? Eu acho que vale a pena até a gente contextualizar, né? Porque o Muricy estava no Bem Amigos e, de repente, o assunto São Paulo surge e você, de alguma forma, se coloca à disposição para ajudar o São Paulo. Claro. O que você quer, Muricy? Assim, o que você imagina? Como é que você acha que pode ajudar o São Paulo? Não, o que eu quis dizer, né? Que eu gostaria, como todo São Paulo, de ajudar o São Paulo. Claro que a única maneira que eu falei para eles é de bater um papo, às vezes, com o dirigente, ou bater um papo com o Júnior, que é meu amigo, né? Mas é só dessa maneira, porque eu não quero contrato, eu não quero ser coordenador, porque foi o nome que eles usaram, coordenador. Coordenador agora ela não precisa, porque está feito já o planejamento, já foi feito, né? Então eu ficaria sem função praticamente, né? Mas eu dou uma palavra de vez em quando, você fazer uma visita no CT, coisa que faz 2, 3 anos que eu não vou. Ele sempre me convida para tomar um café, mas você sabe, você vai lá tomar um café e vão dizer que você está pedindo emprego, aquelas coisas forçando. Não vou no Morumbi também, outros 2 anos também, que gostaria de ir, mas não vou porque também penso que vou querer emprego. Então não quero emprego, não. E tem o seu tamanho também, né, Muricy? Olha o tamanho que você tem no São Paulo. Imagina a torcida daqui a pouco começa a gritar seu nome na arquibancada. E vai acontecer. Sinceramente, eu também estou de acordo com você, vai acontecer porque eu ganhei, né, títulos desse clube, né? A torcida tem um carinho enorme, como eu também tenho pelo clube também, um clube que eu sou muito grato, né? Mas pode acontecer isso sim, você tem razão que pode acontecer num momento ruim do jogo e se eu estiver presente pode acontecer alguma coisa dessa maneira. Seria desagradável para o Dorival Júnior. Por isso que eu evito ir no Morumbi, né, cara? Eu gostaria de ir, mas não posso ir, né? Quando o Muricy fala Júnior, é o Dorival Júnior, atual técnico do São Paulo. E essas declarações do Muricy que o Lino lembrou ontem no Bem Amigos, aqui no Sport TV, repercutiram hoje não só na imprensa, mas também lá dentro do São Paulo. E hoje o diretor de futebol, Vinícius Pinotti, falou sobre o Muricy Ramalho, a gente ouve agora. Nada impede que ele nos ajude com a São Paulinidade dele, com o profissionalismo, com a bagagem dele, que é muito importante para o São Paulo. Nada impede dele vir. O Muricy, falando especificamente, ele não pode assumir nenhum tipo de função oficial no São Paulo Futebol Clube. O que não impede dele trabalhar informalmente. Ele já fez isso no passado, até com outros presidentes e tudo mais. Mas, assim, oficialmente esse cargo não tem uma intenção de ser criado, mas não quer dizer que a gente não tenha uma pessoa ajudando nesse sentido. Muricy, tem uma lista longa de perguntas para te fazer hoje, tá? Está preparado? Vamos começar. Estou preparado. Pinotti ligou? Ligou. E qual foi o pedido, qual foi a conversa? Então, a conversa, por isso, eu não gosto de esconder nada, por isso que as pessoas, mas ele te ligou? Ligou. Não é que eu escondendo as coisas, né? Tem que ser as claras, né? E mesmo porque também lá tem um amigo que é o Júnior, né? Tem que deixar isso bem claro. As coisas, a primeira coisa que eu perguntei para ele, mas você já conversou com o Júnior? Quando eu conversei logo cedinho, né? Porque eles trabalham junto lá no CT, né? Você falou com o Dorival também? Não, com o Dorival ainda não falei, né? Mas eu vou estar com o Dorival agora no jantar, né? Que nós marcamos o jantar. Então eu vou estar com ele aí logo, mas vai ser... Não fala onde vai ser, senão vai estar todo mundo lá. Não, eu sei, não vai ter essa semana, mas já está marcado há muito tempo já, né? Muito tempo. Foi uns 15 dias atrás que eu liguei para ele, né? E foi onde ele me convidou para tomar um café lá no CT. Eu falei, eu não vou, Dorival, porque sabe como é que é. A gente vai aí, vão querer achar que eu estou ainda querendo alguma coisa. Ele me ligou, o diretor, e falou, pô, você estava, né, com a disposição para ajudar, isso aqui. Eu falei, bom, primeiro que eu tenho um contrato com a Sport TV, eu tenho por norma cumprir. E eu estou feliz aí no Sport TV, estou feliz no que eu estou fazendo, estou aprendendo muitas coisas diferentes, né? Não quero ser mais técnico, pode ser coordenador, mas coordenador, uma hora que te for organizar, ter um planejamento, que não é o caso agora,
Porque o coordenador do São Paulo agora não acontece nada, porque ele vai chegar lá, já está tudo não pronto. Não tem poder. Não que tem. dá a impressão que é só botar o seu nome no hall de empregados nada. do São Paulo que, como mágica, o São Paulo vai melhorar. Não é assim. Não tem como, não tem varinha mágica. O que o São Paulo está passando nesse momento é falta de confiança. Os jogadores estão sem confiança. Todas as vezes que tomam um gol e acontece isso mesmo, o time quase meio desaba. Então tem que deixar o Júnior trabalhar, e ele sabe fazer isso. Tem a parte lá, tem a doutora lá, que é psicóloga do clube também, que pode trabalhar bastante, que eu acho que tem que trabalhar agora é isso. É a parte de confiança, né? Porque o time já está mais ou menos definido, a parte tática do Júnior, ele já está trabalhando direto, então ele tem que deixar ele à vontade. Só fazendo mais uma ali, para emendar aqui o raciocínio. Hoje, a culpa principal do São Paulo ser vice-lanterna do Campeonato Brasileiro é do elenco, dos treinadores ou da diretoria? Veja bem, um conjunto, ou seja, não se faz um time durante a competição do brasileiro, porque não perdoa. O Campeonato Brasileiro é muito duro, cara, né? E então teve mudança de jogadores, que foram vendidos alguns jogadores que tinham uma característica de jogo que o Rogério Ceni escolheu, né? Que eram jogadores rápidos pelo lado do campo, os dois meninos muito rápidos lá no campo. São Paulo tinha o contra-ataque, hoje perdeu esses jogadores, né? Saiu o Rogério, traz outro treinador, traz outro tipo de jogadores. Então, o que acontece? Confunde demais os jogadores. Confunde demais. Então, São Paulo está procurando um time ainda, está se ajustando. Né? E numa competição como o brasileiro, isso não tem como, isso aí não perdoa, entendeu? Então, foi tudo essas coisas. Agora, às vezes também, como aconteceu com os dois meninos, eles quiseram sair também. Né? Como o Thiago também, meu campista, quis sair. Então, agora, o que eu acho que não foi assim, bem feito, né? Não é uma crítica, nada, apenas uma opinião, na reposição, porque houve a troca de treinador e não deu tempo do que chegou, queria esse tipo de jogador mesmo, né? Então teve que trabalhar, que é o Dorival. Então essas coisas no Brasil, no Campeonato Brasileiro... Até por isso que o cargo de coordenador nesse momento não salva o São Paulo. Não serve, pô. Para mim, eu de coordenador no São Paulo não vai acontecer nada. Mas é que você está falando das grandes coisas, né, Muricy? Tem muita coisa no dia a dia pequenininha que está atrapalhando o São Paulo. Essa história do Rodrigo Caio com o Cueva, né? Você vai para o microfone, expõe o grupo e isso aí complica o dia a dia. Isso não foi legal. O Rodrigo Caio é um bom menino, ele sabe o que eu estou falando, gosto dele, né? Mas não se deve discutir isso publicamente, ou seja, não pode dar opinião sobre um parceiro, né? Porque não é amigos, tem que ser parceiro, tem que ser profissionais, né? E ali, né, você der essa opinião, realmente dá a impressão que o Cuevas realmente está oscilando, né? Mas ele vai na seleção peruana, joga bem aqui no São Paulo, está oscilando, porque ele está que nem os outros também, com falta de confiança. Mas não é legal esse tipo de conversa. Hoje eles tiveram uma conversa que eu vi pela imprensa, eu fiquei sabendo pela imprensa também, uma conversa entre eles, eu acho isso legal. Entre eles se pegaram legal, porque é assim que se resolve, uma coisa às vezes um pouco mais dura, um tom até um pouquinho mais alto, que é importante, né? Eles limpar a área ali, lavar a roupinha deles ali em casa, porque eles estão na hora, tem que dar resposta, cara. Tá na hora de dar a resposta, porque daqui a pouco não tem mais tempo, entendeu? E o São Paulo ainda tem tempo, tem 45 pontos para disputar, mas está na hora de... hoje eu conversei bastante lá hoje. Se ganhar 2 partidas seguidas, vai lá junto com o Atlético Mineiro, entendeu? Então não é assim, então, uma coisa de outro mundo. A diferença está pequena. A diferença está pequena, entendeu? O que eles têm que bater muito nisso, dessas decisões que eles têm pela frente agora, principalmente agora contra o Vitória, pô. Deixa eu pegar esse gancho, então, para mostrar os próximos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, para a gente dar uma analisada nesse momento de reação do São Paulo, que busca a reação. Tem o Vitória, que tem que no Barradão, que oscila bons e maus momentos, mas às vezes tem partidas muito eficientes. O Corinthians é clássico, sempre jogo difícil. E depois é o Sport, é isso? São Paulo e Sport em casa também. Tem 2 jogos em casa seguido, né? Um é um clássico, o outro é o Sport. E como você falou bem, o Vitória em casa não tá jogando bem, né? Então, esses detalhes, claro, com certeza a comissão técnica, né, estão atentos a esses detalhes, né? E a briga de jogo de 6 pontos, né? Por isso, esse tipo de coisa é que vai melhorar o São Paulo. Ô, Muricy, quem é que está faltando no dia a dia do São Paulo? É comissão técnica, é diretoria de futebol? Quem é que está faltando para fazer essas cobranças que você está falando aí? Não, eu acredito muito, né, que uma pessoa perto do Dorival iria ajudar bastante ele. Eu acredito muito nisso. Cara, com uma pessoa que é do futebol, que é do lugar. No meu caso, por exemplo. Mas que eu não quero. Você acha que um cara como você seria ajudaria a parar um pouco essas coisas, ou seja, porque o treinador às vezes não dá conta, né?
Eu, no meu caso, eu tinha o Tata. O Tata é que resolvia todos esses probleminhas aí, cara. Não deixava estourar, porque não é fácil, são 30 jogadores que pensam diferente. Então, existem uns probleminhas. Então, ele tem que ter um cara desse lado dele para segurar essas coisas. E ele tem que estar preocupado só com o time. Hoje, em São Paulo? Não tem, porque ele tem que ser um ídolo, tipo Raí, Leonardo. Então, eles falaram o nome até do Raí. Seria um baita nome, porque um cara que tem, né, moral, foi campeão no São Paulo. Quem mencionou o nome do... Lá em São Paulo, né? Porque estão procurando gente para, né? Todo mundo querendo ajudar. Foi o que eu falei, bem amigos. Eu também queria ajudar. Agora, se você fosse o Pinotti, você levaria o Muricy para ajudar nesse momento? Claro que eu insisti, pô. Eu insisti com o Muricy, com certeza. Ou insistir com outro jogador. É claro e você pediu o quê? Ligar e falar, Muricy, eu preciso que você faça o seguinte. O quê? Não, eu quero que você venha me ajudar, cara. Eu quero que você venha me ajudar, porque você tem experiência, você conhece o clube, você já passou por esse momento, né? Mas pelo que eu soube, não adianta insistir com o Muricy. O Muricy vai falar, não, eu tenho contrato, estou no Sport TV. Com certeza não adianta insistir com o Muricy. Por quê? Porque eu tenho não é manias, mas eu tenho essas coisas, esses princípios comigo que eu não abro mão. Eu já perdi muitas coisas no futebol, perdi até a seleção brasileira por causa dessa coisa, essas manias que eu tenho, né? Por quê? Porque as pessoas daqui da Sport TV que me foram convidar lá, que é o Raul, o Maroca, o próprio Galvão, porra, eu tenho que respeitar essas pessoas, cara. Entendeu? Então não pode ser simplesmente assim, eu vou embora. Por isso que eu falei pro Pinotti, eu não posso assumir. E mesmo porque não é o caso assumir agora de coordenador. Mas o Pinotti não chegou falando de dinheiro, né? Nada. Você nem deixou. Não, primeiro, mesmo porque no BMU já fui bem claro, né, cara? Eu não quero nada, eu não quero contrato, eu não quero nada com o São Paulo. Né? E se precisar de uma palavrinha aqui, igual eu falei, precisar de uma palavrinha, você Maurício, eu acho. Pra você ter uma ideia, então eu vou abrir aqui. O Juvenal, quando eu estava em outros times, por exemplo, estava no Internacional, estava em outros times, ele me ligava quando ele tinha dúvidas para contratar um jogador. Ele me ligava, pô. Ele e o Milton Cruz. Pô, Maurício, nós estamos fulano, o que você acha? Você acha que é bom negócio para a gente? Isso não tem nada a ver. Sim. Né? É que no futebol está muito chato o negócio. Você não pode falar nada. Só porque eu falei que eu queria ajudar o São Paulo, é uma puta loucura. Por que eu não posso ajudar o São Paulo, que foi um clube que me deu toda a chance do mundo como jogador, como treinador da base, como auxiliar técnico do Tele, que foi o melhor do mundo, que me deu essa oportunidade? Por que eu não posso agradecer um clube desse? É que você está numa posição muito única e rara de jovem, consagrado, ter identidade com um clube, que é raro. Apesar de você ter um currículo em vários clubes, você tem uma identidade muito forte com o São Paulo. Claro. A sua posição é rara numa situação rara do clube. E a sua posição hoje também é complicada, né, Maurício? Claro. Porque daqui a pouco você fica sabendo de coisas que você, eticamente, você está respondendo a uma outra ética também. Verdade. Você vai acabar falando Não, aqui. eu sei tudo que está acontecendo. Por isso que eu não quero, assim, né? Eu não quero estar muito dentro do negócio. Primeiro que pode prejudicar em relação a técnico, né? Por causa que a torcida gosta muito de mim, vai poder gritar meu nome. E outras coisas, como você falou. O que eu deixei à exposição é que, como fizeram a pergunta para mim, eu sou um cara que eu gosto muito do clube, entendeu? Então, eu falei como São Paulino, eu falei, eu acho que todo São Paulino gostaria de ajudar, como eu também, cara. Por que eu não posso dar uma opinião dessa? Por que eu não posso chegar pro Pinotti uma vez, ou como o torcedor, falar, Pinotti, eu acho que isso aqui não tá legal. Ou pro próprio Júnior, que é meu parceiro, entendeu? Então, sabe, são coisas que estão um pouco chatas. Eu posso opinar, por que eu não posso opinar? Por que não tá